Aquilo que muitos dão muitos nomes pode ser chamado apenas de coerência interna. Por quê? Eu chamo também de entusiasmo. É aquela vontade que você sente do nada de fazer alguma coisa, sabe? É aquele impulso que você não entende bem, mas segue. Às vezes não tem nem como explicar, né? Mas você segue. Porque é mais forte. Por isso que é Deus dentro, o verdadeiro significado de Intels é Deus dentro. E eu tava recentemente lançou a Odisseia, do Christopher Nolan. E eu tava vendo 2 reviews, na verdade 3 reviews, mas 2 são importantes. Que é de um canal, Brasão e Armas, o primeiro deles, e o segundo é do Estranha História. Não lembro o nome deles exatamente, das pessoas, mas o do Brasão e Armas, com razão, criticou muito o filme. Ele fez 2 partes, né? A primeira, partes históricas, criticando muito, dizendo que era horrível. E depois, o filme é bom, óbvio, ele disse, como Nolan, enfim, toda a produção que a gente tem. O filme é ótimo, mas questão histórica, horrível. O que Estranha História também concordou. Disse que questões históricas era horrível e em algumas coisas. E ok, ambos disseram que o filme era bom e que fatores históricos eram horríveis. Mas um fator específico que ambos colocaram as suas atenções, depositaram a sua energia, que me chamou a atenção também, que foi sobre o fato, eu não assisti ainda, e não é spoiler, é sobre o fato da Atenas, né? Enfim, a deusa Atena. Deusa Atena, isso mesmo. Que é interpretada pela Zendaya, do Homem-Aranha, enfim, vocês sabem. E que ela aparece, digamos que maltrapilha, né? Digamos que simples, não simplória, simples. Roupa simples, cabelo apenas amarrado simples, não como a Atena e tudo mais. Nisso, o Brasão e Armas achou extremamente horrível, horripilante, odiou e colocou uma extrema atenção nisso, que odiou e ok. E tudo bem, é a opinião dele, eu não tô dizendo o que é certo ou o que é errado. Opinião. Porém, o da Estranha História adorou. Disse que se sentiu transcendido. Ele equiparou a mesma cena do Brasão e Armas, que odiou, disse que foi horrível, foi deturpar a obra e simplesmente trapo. Aquilo era trapo para ele. Para ele, não estou dizendo que é ou não é. Porém, o do Estranha História comparou a um êxtase espiritual. Ele disse que quando viu, foi como em alguns momentos ele pudesse se elevar a uma esfera superior e ter vislumbres da verdade com V maiúsculo nas palavras dele. Eu não estou perguntando o que é verdade, porque isso não tem como. A verdade é, Zendaya interpretou a Atena daquele jeito, ok? Ele disse que chorou, emocionou, enfim. O que separa o estado de iluminação de um para achar horrível a percepção de ser horrível de outro? Não estou dizendo que existe um certo ou um errado, porque não tem. É a interpretação de uma cena de filme. Essa verdade com V maiúscula é a verdade interna, é a coerência. Ele encontrou algo nesse símbolo, essa coerência interna de que a verdade, muitas vezes, como diziam os alquimistas, é trapo, né? E ele fala que seria como trapo, jogada na rua, não seria dada atenção. Isso que eles tanto buscavam, a sabedoria. E isso pode ser o que o rapaz da Estranha História viu, né? E juntou e ligou e tudo mais. Não que o outro esteja errado, ele acessou por outras formas e acessa por outras formas. Mas o ponto é, a coerência interna é individual. É Deus dentro de você. A gente só fala disso aqui, ó. A gente só fala disso. É só isso que a gente fala. Cadê? Deixa eu pegar, ó. Aqui não tem, né? A gente só sabe falar. Cadê? Aqui? Bom, pode ser. Mas e isso aqui? Por dentro.
quando que a gente fala? Dentro de onde? Do templo? Ou dentro... Portanto, aquilo que você coloca sua atenção, você deposita também sua energia. Isso é para você depositar sua energia e sua atenção. Não estou falando contra, estou falando que quando você coloca a sua energia, a sua atenção, você coloca também a sua energia. Tanto que o êxtase de um estado espiritual, visto uma cena que o outro achou deplorável. Perceba isso. E o ponto é, existe uma maneira de controlar. E aqui quando eu falo quem decide os eventos do mundo conhece mais que você, eu falo da inteligência. Por isso que aqui eu uso uma mão ou um conjunto. Não existe uma mente necessariamente por trás, mas existe uma maneira, existe uma inteligência. Eu já falei aqui sobre bolsões de informação, né? Então é como se fosse... Quer ver? Vamos ver aqui, ó. A gente já volta pra cá. É como se fosse um... Aí aqui a gente tem informação. Vamos supor que no Egito Antigo, apenas supor, tá? Que lá no Egito Antigo existiam rituais para transformar homens em Deus, digamos assim. Por quê? O que seria esse ritual para transformar homem em deuses? Digamos que você precisava lavar a mente. Então tudo aquilo que a gente fala de Osíris, Íris, Tote e tudo mais, são representações do inconsciente. São símbolos, né? Mas os sacerdotes precisavam ter controle. Para ter controle, eles contavam histórias. As histórias que eram os deuses, os mitos, os heróis, etc. Mas para conseguir manipular e ter o controle, eles precisavam mostrar. Como que eles mostravam? Todos os filhos de faraós, ou os próximos faraós, passavam pelos rituais que eram pelos mitos, pelos deuses, pelos mitos de criação dos deuses, né? Pelos mitos dos deuses. Então, o filho do faraó, o futuro faraó, ele ia morrer simbolicamente, que hoje muitos rituais fazem isso, que é você vai para uma sala escura e passa um período de morte e volta, renasce. Só que esse período, esses rituais, lavavam a mente do futuro faraó. Então ele ficava megalomaníaco, ele achava que ele realmente era Deus. Ele precisava acreditar que ele era Deus para agir como Deus e os sacerdotes poderem controlar ele. Esse é o ponto. Então essa informação, esse bolsão, que é os rituais, as histórias e tudo mais, gera isso. Isso aconteceu? Não sei. É possível? É. É uma teoria? É interessante? É. Só que aí, o que acontece? Essa informação se torna isso. Como uma bolha que encosta na outra bolha e vira uma grande bolha. Essa bolha se torna um bolsão inconsciente, invisível do inconsciente coletivo, mas está no nosso DNA, nas nossas células. Então isso vem para cá. De que forma? No nosso tempo, mas no nosso DNA. Vem para cá, pum. Só que de forma invisível, tá por debaixo. Essa é a mente que controla tudo. Faz sentido? Espero que sim. Vamos voltar aqui. Então quem decide é essa mente, é essa inteligência que está no nosso DNA. Todos nós temos. Todos os sistemas passam por isso. Sacou? A igreja da esquina tem isso. Eles entendem isso e eles passam por isso de forma inconsciente. Lembrando, essa inteligência está em todos, em tudo. Recentemente, eu conversando com uma amiga e ela dizendo que algumas coisas que aconteceram na igreja dela, e é exatamente isso, basicamente o que aconteceu no Antigo Egito, acontecendo lá. Porque faz parte do inconsciente humano. Um processo do início ao fim de lavagem cerebral. Processo de título e tudo mais. Então isso é o quem, tá? Isso que eu estou dizendo agora. Isso é quem controla. Não tem uma pessoa específica, tá? Mas todas as pessoas que podem ter essa oportunidade fariam. Mas aí que tá.
E existe o outro lado. O ponto é esse, sempre vai existir. Existe o equilíbrio. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. O ponto-chave de tudo isso é, eles sabem disso e eles criam deuses como criam escravos. E eles criam escravos, gerando incoerência interna inconsciente. Isso é um termo que eu dei. Por enquanto, tá apelidada. Vamos ver. Mas é basicamente fazer você acreditar em algo, fazer você ser algo dentro, mas te obrigar a agir diferente fora. Eles fazem a mesma coisa pro faraó. Pro aquele que vai ter o título. Ele tem que acreditar ser Deus. Então o ego dele que diz que ele não é, aquela verdade interna, que diz que ele não, calma, isso não sei o quê. Tudo ao redor é, você é Deus. Você passou por ritual, você morreu, você renasceu aos milhares, ou não sei o quê. É uma lavagem cerebral, e aí você torna Deus. Aqui é a mesma coisa. Só que eles falam muitas outras coisas, geram infinitos estímulos pornográficos, estímulos músicas, sensoriais, auditivos, comidas, tudo. Só que o mundo real, não. E aí, então eles te obrigam a vestir máscaras. Vestindo essas máscaras, você entra na incoerência interna, de forma inconsciente. Aqui o texto, eu fui generoso no texto. O ponto central que eu quero que você entenda é esse. Pensa um pouco sobre isso. Imagina que você não tá correndo contra o tempo. Imagina que o tempo nem existe. A gente vai falar sobre isso depois, o tempo não existe. Você pode pensar, pensa. Você pode até comentar agora aqui, durante cigarro de palha. Tudo que você viveu até aqui, isso aqui é coerente com o que eu tô dizendo? Porque isso serve pra mim. Isso serve pros meus filhos que vão assistir, pra minha esposa, pras pessoas que eu amo. Eu falaria isso, eu ajudaria dessa forma. Inclusive, esse é o intuito desses vídeos. É o que eu penso, como eu vejo o mundo, o que eu diria pros meus filhos, o que eu quero que meus filhos aprendam. Se eu puder criar uma escola, né? Com os vídeos aqui mesmo no YouTube. Seria para os meus filhos, pensando neles. Se serve para você, se veja como eu tô te vendo e te contando como se você fosse um filho, cara. Ou seja, com amor. Não é porque eu sou mais melhor, não. Pô, você entendeu? Vamos lá. Que eu nem lembro o que tá escrito aqui, mas com certeza isso é valioso. É exatamente o que eu acabei de dizer, na verdade. A narrativa contada e o estilo de vida ofertado se anulam por essência. É exatamente o que eu acabei de dizer. E hoje nem mesmo aqueles que propagam esse método conhecem essa origem. Também eu disse lá atrás que eles são escravos do inconsciente. Dessa ideia do DNA que está no ser humano. E também a solução também está no DNA. Tá? Esse vírus está no DNA de todos, mas a solução também está no DNA de todos. Ou seja, Tote também está no DNA de todos. Osíris, o vilão, o herói, está todos no DNA de todos. Não vou dizer que eu também, pois eu não sei. Mas os fatos são observáveis. Isso é informação. Estou observando, condensando e narrando dessa forma. Faz sentido? Espero que sim. Mas o que importa, tira daqui o símbolo, o significado. Histórias contadas causam um efeito na sua mente, no seu organismo, na sua biologia, na sua química. Quais histórias você se conta, você acredita nas que te contam e você alimenta? Quais histórias? Quais histórias? Esse é o ponto. Importa mais do que se for ET, se for a conta, seja lá o que for, não importa. Importa isso que eu tô te falando. Qual é o remédio? Tá dentro de você. Você escolhe a narrativa e depois o caminho se abre. E aí você segue, passo após passo. O que é vendido é diferente do que as condições de propagação permitem. Ou seja, o Instagram abre e te entrega luxúria. Impossível de ser vivida se você é o público do Instagram, por exemplo, daquelas pessoas, né? Vai ficar pequenininho aqui, mas é bem rápido. É como pedir para uma mosca agir como um elefante, basicamente. Mesmo que ele tente imitar, será impossível, dada a natureza do pedido. É isso. Estão te pedindo para agir de uma forma, te impossibilitando de agir dessa forma. Esse pedido gera uma incoerência interna. Você ouve que a meta da vida é algo impossível, sendo que seu coração diz outra coisa. Seu coração quer ser músico, poeta, gravar vídeo. Mas fala, é impossível. Então você vive uma incoerência interna. O eu verdadeiro, ou o nome que você quiser dar, já conhece o caminho. E o jogo é
Te fazer esquecer e oferecer um caminho impossível para que você se mate por dentro e vire um produto deles, um robô. Esse é o símbolo dos robôs, não é a IA. É você ser o robô. Porque uma hora a IA vai fazer você ser o robô. Inclusive tem um site que você presta serviços para IA. Sabe os agentes que o pessoal criou? Tem um limite humano. Algumas coisas que o humano tem que fazer. E para esse agente não ser interrompido para empresas grandes, esse agente contrata serviço nesse site que foi feito para agentes de IA. E o pagamento é gerado por uma chave de outra empresa que me gerou que o agente pode pagar, porque o dono, enfim. A IA já está pedindo para o ser humano trabalhar. O cérebro está sendo a IA e o humano está sendo o robô. Sempre foi essa a meta. Sempre foi essa a meta. A meta sempre foi essa deles. Ou seja, qual é o contraponto? Qual é o antídoto? Qual é o bolsão de informação que você quer colocar? Porque é interno. Começa interno. E depois o mundo se reorganiza fora. A história que você se conta. Você é bom o suficiente? É bonito, você é feio? Por que você acredita? Os sinais que você vê levantam deuses, servos ou liberdade? Ou te dá liberdade? Essa é a grande pergunta que tem que ser respondida. Aquilo que eu acredito me torna livre ou eu entrego meu poder para aquilo que eu acredito? Ou tendo o que eu acredito? A crença pode ser ferramenta ou prisão. Não é que não acreditar em nada. É se essa crença te dá poder. Mas poder pra quê? Essa não sei o quê. Uma crença. Poder de liberdade, de ser você mesmo. Experienciar a vida do jeito que você planejou antes de vir pra cá. Seja lá o que isso signifique. E se for verdade ou não. Mas é legal você pensar nisso. Então a gente se vê em breve. Responda essa pergunta pra si mesmo. E me conta aí qual foi a resposta.